Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é 16 de abril, estamos no ano de 2023, segundo domingo da Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremo-nos nele e exultemos, atendendo ao seu convite para superarmos o medo e acolhermos os dons da paz e da reconciliação, concedidos pelo ressuscitado, que está vivo entre nós. Trazemos hoje o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, da nossa querida paróquia Santo Berto. Estamos trazendo novamente, no início do programa, a oração vocacional. A vocação é algo tão importante e tão escasso hoje dentro das nossas comunidades. Vamos rezar, pedindo para que nosso Senhor mande mais operários, porque a messe é grande. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo, ele vai trazer aí os quadros, que já são tradicionais aqui no programa, Momento com Maria. Vamos falar hoje de Nossa Senhora das Lágrimas, mais uma das devoções a Maria, Nossa Senhora das Lágrimas. Os santos da Santa Igreja Católica, os baluartes, da nossa fé, são os exemplos que todos nós católicos devemos seguir. Vamos falar hoje dos santos do dia 10 ao dia 16, de segunda até hoje. Vamos trazer também o Evangelho de Nosso Senhor, um evangelho muito bonito de hoje, no quadro com a palavra à igreja. Hoje vamos conversar, quadro inédito hoje, a gente não vai mais repetir hoje, é um quadro inédito, a gente gravou já, e vai apresentar hoje. Vamos falar com a Jennifer Nunes Ancini. Ela é lá do Nova Estetim, da Igreja São João Batista. Ela vem falar conosco hoje a respeito do Retiro da Juventude, que vai acontecer dia 23 de abril em Rio do Sul. E a Jennifer, com mais algumas pessoas, estão empenhados aí em desenvolver trabalhos aí com a juventude na nossa paróquia. Deus os abençoe. Também vamos falar da agenda da nossa paróquia, os compromissos aí que teremos para os próximos dias. O programa vai trazer músicas, louvores, agradecimentos, reflexão, conhecimento da fé e da tradição da nossa Santa Igreja Católica. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco. E o Momento com Maria desse domingo, a gente vai trazer mais uma devoção mariana, que é Nossa Senhora das Lágrimas. Vamos falar um pouquinho sobre essa devoção a Nossa Senhora. Na cidade de Siracusa, localizada na Sicília, nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 1953, uma pequena imagem de Nossa Senhora derramou uma grande quantidade de lágrimas, um acontecimento que foi observado por várias pessoas, incluindo autoridades da igreja. O início das lágrimas. Antonina Iannuzzo, após rezar perante sua imagem de Nossa Senhora, reparou que dos olhos da imagem saíam lágrimas em abundância. A princípio, ela pensou que fosse ilusão, mas sem demora, seu marido e alguns parentes também testemunharam o acontecimento. A imagem chorava em tamanha intensidade que suas lágrimas escorriam por sua face. E rapidamente a notícia se espalhou, sendo que em pouco tempo já havia pessoas sabendo do ocorrido em toda a Europa.
O número de viagens de trem para Siracusa foi quintuplicado e inúmeros viajantes reservavam passagens de avião com semanas de antecedência. Mesmo com as altas temperaturas do verão italiano, a quantidade de turistas só aumentava. Carros, ônibus e outros veículos lotavam a estrada rumo a Siracusa. Os enfermos eram conduzidos a uma praça de 100 metros quadrados diante da pequena imagem exposta em uma reentrância. Ao longo de 18 horas por dia, padres e religiosos se alternavam levando objetos para tocar na imagem. Logo se formou o Comitê da Virgem que Chora, na casa da família Iannusso, com o intuito de analisar aqueles que receberam milagres. Foram analisados mais de 300 casos de milagres realizados por aquela imagem. Dom Barazini, arcebispo de Siracusa, na companhia de todas as autoridades católicas da província, realizou a celebração da Santa Missa a céu aberto na rua. Estudiosos confirmam a autenticidade das lágrimas. Os estudiosos em química Leopoldo Larosa e Francisco Cotizia foram os responsáveis por analisar 1 centímetro cúbico das lágrimas e comprovaram. O líquido revela a mesma composição e a mesma densidade das lágrimas humanas. Entre os milagres atribuídos à imagem, pode-se citar o que agraciou Núnzio Vinci, operário de 49 anos, que era portador de uma artrite deformante e foi curado pelas lágrimas da imagem. Milhares de súplicas. A chamada Madonina das Lágrimas recebeu milhares de cartas e telegramas suplicando e agradecendo graças recebidas. Foram destinados 3 milhões de libras para que fosse construída uma capela na praça de Siracusa, onde fica a imagem. Na edição de 21 de dezembro de 1953 do jornal Le Osservatore Romano, foi publicada a seguinte notícia. Os bispos da Sicília, reunidos ontem para a acostumada conferência em Mangheria, Palermo, ouviram um amplo relato de Dom Heitor Baranzini, arcebispo de Siracusa, relativo às lágrimas da imagem do Coração Imaculado de Maria, repetidas várias vezes nos dias 29, 30 e 31 de agosto e também 1º de setembro do ano de 1953, em Siracusa, na Via degli Orti, número 11. E ponderados atentamente os relativos testemunhos nos documentos originais, concluíram de modo unânime que não se pode duvidar da realidade da lacrimação. Então, a Igreja acaba confirmando, esse evento, esse milagre da imagem de Nossa Senhora chorar. Muito interessante isso, e com um sentido muito amplo na questão de que Nossa Senhora sempre vem até nós, nas suas aparições, porque nós estamos no pecado. E era por isso que Nossa Senhora chora. Mas com o seu choro também vem os milagres e as graças que ela sempre derrama para aqueles que as pedem, com fé e devoção. Passamos ao encerramento desse quadro de hoje, Momento com Maria, com uma oração a Nossa Senhora das Lágrimas. Comovido com o prodígio do derramamento de tuas lágrimas, ó misericordiosíssima Virgem de Siracusa, venho hoje prostrar-me a vossos pés e, animado com uma confiança por tantas graças que tens concedido, venho a vós, ó Mãe de clemência e de piedade, para abrir-vos meu coração, para alojar em teu doce coração de mãe todas as minhas penas, para unir minhas lágrimas às vossas, as lágrimas da dor por meus pecados e as lágrimas das dores que me afligem. Olhai-as, ó Mãe querida, com rosto benigno e com olhos de misericórdia, e pelo amor que tens a Jesus, dignai-vos consolar-me e escutar-me. Por vossas santas e inocentes lágrimas, dignai-vos conseguir-me de vosso divino Filho o perdão de meus pecados, uma fé viva e ardente, e a graça que sempre vos pedimos. Ó Mãe minha e esperança minha, em vosso coração imaculado e dolorido, ponho toda minha confiança. Coração imaculado e dolorido de Maria, tende compaixão de mim. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 10 de abril a 16 de abril, portanto hoje, domingo. Na segunda-feira, foi dia 10 de abril, foi dia de Santa Madalena de Canossa. Madalena Gabriela Canossa nasceu em 1º de março do ano de 1774, na cidade italiana de Verona. Em 1808, juntamente com as companheiras, Madalena recebe um mosteiro abandonado no bairro São Zeno. O bairro era muito pobre e a jovem inicia os trabalhos de evangelização, educação e promoção humana com os pobres e necessitados no antigo mosteiro, que passou a se chamar Convento de São José. Nasceu a partir daí a Congregação das Filhas da Caridade. Escreveu as regras da congregação, que foram aprovadas em 1831 pelo Papa Leão XII. Em 1831 também funda a Casa Masculina dos Filhos da Caridade em Veneza. Madalena morreu numa sexta-feira da Paixão, no dia 10 de abril de 1835, na cidade de Verona. Foi beatificada em 8 de dezembro de 1941 pelo Papa Pio XII e canonizada pelo Papa João Paulo II em 2 de outubro de 1988. Na terça-feira, dia 11 de abril, dia do santo Estanislau. Estanislau nasceu em 1030 na diocese da Cracóvia, em Kiszczyn, pouco depois do catolicismo entrar na Polônia. Filho de pais pobres, conseguiu estudar com a ajuda dos monges beneditinos. Concluindo os primeiros estudos com os beneditinos de Cracóvia, aperfeiçoou-os na Bélgica, na célebre escola de Liege. Morto o bispo de Cracóvia, o Papa Alexandre II nomeou-o para o alto cargo. Recebeu inicialmente a boa ajuda do rei Boleslau II. O bispo ameaçou excomungá-lo por ter sequestrado uma mulher casada por causa da luxúria. Como o rei não recuou, São Estanislau o excomungou. Boleslau foi enfurecido, ordenou a execução do religioso, comandando em pessoa a invasão da igreja de São Miguel, na Cracóvia, onde Estanislau celebrava uma missa. Visto que os guardas não conseguiram matar o bispo, o rei teve de assassiná-lo com as próprias mãos. Estanislau foi trucidado no dia 11 de abril do ano de 1079. Dia 12 de abril foi quarta-feira, dia de São Júlio I, um papa, um grande papa da igreja, São Júlio I. Júlio I, papa de número 35, que dirigiu a igreja no período de 337 até 352, tendo sucedido ao Papa Marcos. Júlio era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa, concedida pelo imperador Constantino. Surgiram as primeiras heresias: donatismo, que pregava que somente santos podiam estar na igreja, e o arianismo, que negava a divindade de Cristo. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam o arianismo, tomou a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia. Fixou em 25 de dezembro a solenidade do Natal para a Igreja do Oriente e é considerado o fundador do Arquivo da Santa Sé, porque ordenou a conservação dos documentos. Morreu em 12 de abril do ano de 352, após 15 anos de pontificado. Foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Vila Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar, e logo depois de sua morte passou a ser venerado como santo. Na quinta-feira, dia 13 de abril, foi dia de São Martim I, também papa. Nascido em Todi, na Úmbria, foi diácono da Igreja de Roma, quando eleito em 5 de julho de 649 como sucessor de Teodoro I. Durante seu governo, teve o espinhoso dever de combater um famoso édito herético do imperador Constante II, e do lado sagrado, pela primeira vez, se celebrou a festa da Virgem Imaculada em 25 de março.
Poucos meses depois de assumir, condenou os bispos do Oriente, protegidos pelo imperador bizantino, e reuniu um concílio em Latrão, uma reunião de 150 bispos, os quais, apoiados nas decisões dos 5 primeiros maiores concílios, condenaram os éditos heréticos, Ecteses e Tipo, dos imperadores Horáclio e Constante II, uma firme condenação da heresia monetelista e dos éditos imperiais referentes a ela. O Sínodo de Latrão definiu a doutrina católica sobre a vontade e a natureza de Cristo, condenando os monetelistas que só admitiam em Cristo a existência da vontade divina. Esse gesto despertou a ira do imperador do Oriente, Constante II, que não deu reconhecimento imperial à sua eleição e o declarou destituído. Perseguido e ameaçado de morte, recebeu apoio do clero e do povo romano, mas, para evitar derramamento de sangue, deixou-se prender em Latrão no ano de 653 pelo general Calíopas, governador de toda a Itália. Morreu como mártir no ano seguinte, em consequência dos maus tratos sofridos, encerrando assim mais de 3 anos na prisão e no exílio, dos 6 anos em que permaneceu no pontificado, de 649 a 655. O Papa Martinho foi o último Papa a ser martirizado. Faleceu nas terras despovoadas de Chersoneso, na Crimeia, e foi sucedido por São Eugênio I, em 655 a 657. Na sexta-feira, dia 14, foi dia de Santa Liduína. Lidvina, ou Liduína, como costuma ser chamada, nasceu em Schiedam, na Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Após um acidente, ela ficou quase morta, com a coluna vertebral partida e com lesões internas. Foi levada para casa e colocada sobre a cama, de onde nunca mais saiu, até morrer. Os anos se passavam e Liduína não melhorava, também não morria. Em 1421, as autoridades civis publicaram um documento atestando que nos últimos 7 anos, Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos 7 meses de vida, seu sofrimento foi terrível. Ficou reduzido a uma sombra e uma voz que rezava incessantemente. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Liduína morreu serena e em paz. Ontem, dia 15 de abril, foi dia de São Damião de Molokai. Molokai. Joseph de Velzer nasceu na Bélgica em 1840. Joseph é admitido na mesma congregação de seu irmão e toma o nome religioso de Damião, em honra a São Damião, médico e mártir do ano 300. Chegou em Honolulu em 1864 e foi ordenado sacerdote no mesmo ano. Por 9 anos, Padre Damião exerceu o ministério em terras havaianas. Cuidando de leprosos, contraiu a doença. Ele morreu em decorrência da lepra durante a Semana Santa, em 15 de abril de 1889. No domingo, hoje, 16 de abril, dia de Santa Engrácia. Engrácia era natural da Bracara Augusta, em Braga, filha de uma família rica, que ele arranjou o casamento com um oficial da Gália Narbonense. Com uma escolta de 16 cavaleiros e a sua criada pessoal, a jovem meteu-se a caminho. Mas ao chegar em Saragoça, e sabendo a perseguição que Daciano movia contra os católicos, apresentou-se perante este, reprovando-lhe pela sua cruel conduta e acusando-o de estar a massacrar o povo. Apercebendo-se que Engrácia era católica, Daciano tentou por todos os meios que ela renegasse a sua fé, ao que a jovem recusou. Então mandou-a prender, açoitar e atá-la a 2 cavalos, que a puseram numa chaga. Meteram-na depois numa masmorra, arrancaram-lhe as vestes coladas pelo sangue e despedaçaram-lhe o corpo com dentes e unhas de ferro, arrancando-lhe o fígado e deixando-a moribunda. Como mesmo assim não abjurasse Cristo, o prefeito mandou cortar-lhe um seio tão profundamente que se lhe via o coração. Apesar de tudo, Engrácia mantinha-se milagrosamente viva, pelo que Daciano
manda vir um prego e um martelo e o espeta na testa, em graça. Depois de a jovem expirar, os seus companheiros que estavam com ela são todos degolados. Era o dia 16 de abril do ano de 303 ou 304, quando morreu em Saragoça a Virgem Santa Engrácia, em consequência dos martírios sofridos no tempo do imperador romano Diocleciano. Textos do site Católica Coisas de Santos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz essas passagens dos santos mais resumida, mas quem tiver interesse pode pesquisar aí no Google o nome do santo, né, e vai ver a história toda da vida desse santo, e muitos deles, a maioria deles, né, são histórias muito bonitas e exemplo mesmo de como servir a Cristo e a Igreja. Vamos ouvir a música do Salmo de hoje. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E o programa vai continuar. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, não creio. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão, põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos à reflexão desse Evangelho de hoje, desse texto
muito bonito, inspirado e motivador e verdadeiro de São João. Dia a dia com o Evangelho. No primeiro dia da semana, que era domingo, ultrapassando obstáculos físicos, portas trancadas, Jesus torna-se visível a seus discípulos. Com a saudação da paz pascal, Jesus afugenta o medo dos discípulos e, soprando sobre eles, confere-lhes o Espírito Santo. E também lhes dá o poder de perdoar pecados. Deixa-os aptos para prolongar sua missão no mundo. 8 dias depois, novamente se coloca no meio deles e, após a costumeira saudação de paz, convida Tomé a deixar qualquer dúvida, ou melhor, a acreditar sem ver. Diante da evidência física, Tomé faz sua grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus então profere seu ensinamento para todas as gerações. Bem-aventurados os que não viram e creram. A finalidade do Evangelho de João não é satisfazer a mera curiosidade, é de despertar a fé. E vamos ver o catecismo da nossa Santa Igreja, o que ele nos tem a dizer desse texto. A linguagem da fé. Vamos falar aqui do efeito Tomé. E o que diz o catecismo do efeito Tomé? Parágrafo 170. Não acreditamos em fórmulas, mas sim nas realidades que as fórmulas exprimem e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade enunciada. No entanto, é através das fórmulas da fé que nos aproximamos dessas realidades. As fórmulas permitem-nos exprimir e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e dela viver cada vez mais. Parágrafo 171. A Igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite, de geração em geração, a confissão de fé dos apóstolos. Tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar, e dessa forma a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. Uma só fé, parágrafo 172. Desde há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. Santo Irineu de Leão testemunha desta fé. Ele declara, parágrafo 173, a Igreja, embora dispersa por todo o mundo até aos confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado como se habitasse numa só casa. Nela crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma. Prega-a e a ensina e a transmite com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Muito bem, amigos em Cristo, a gente continua com o programa Minutos do Evangelho, agora com o quadro Com a Palavra à Igreja. Hoje a gente conseguiu fazer já um quadro inédito novamente, e nós viemos até na Igreja São João Batista, de Nova Estetim, e bairros Nova Estetim e São Cristóvão, para conversar com uma pessoa que está iniciando um trabalho aqui dentro da paróquia, né, e que tem muita vontade que esse trabalho dê frutos, dê resultado. Boa tarde.
Boa tarde, paz e bem. Como é que tá? Tudo certo contigo? Tudo certo, graças a Deus. Gostaria que tu se apresentasse para quem está nos acompanhando, né? Fala o teu nome, as funções que tu desenvolveu, né, ou desenvolve aqui dentro da comunidade, e aí a gente vai conversando aí hoje nesse momento que a gente está aqui falando de um pouquinho do trabalho que tu quer desenvolver aqui na paróquia. Tá certo. Eu sou Jennifer Nunes Ancini, filha aqui da comunidade São João Batista, filha de Severino Ancini e Janete Nunes. Eu sou há 11 anos catequista, há 9 anos ministra da Eucaristia e também de 2011 até 2014 fui coordenadora do grupo de jovens, Grupo Efeito Jovem, e que agora estamos reiniciando esse trabalho para que a gente possa chamar a juventude de novo para a nossa Igreja Católica. Pois é, então eu fiz questão que tu falasse, né, primeiramente, para colocar em qual seria o âmbito do trabalho que seria feito. Juventude, jovens, né, algo muito importante dentro da igreja e muito mais ainda aqui para a nossa paróquia. A gente não tem nenhum trabalho desenvolvido aqui na paróquia, já tivemos, né, não temos mais. Então, está fazendo falta, a gente cada vez mais tem mais jovens na sociedade e esse jovem precisa de um olhar atento, principalmente da igreja. Então vai ter agora, em dia 23, né, de abril, a gente já vai entrar ali, né, 23 de abril, um encontro, né, um retiro. Fala um pouquinho para nós disso aí, fala. É um retiro jovem que vai acontecer lá no Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul, dia 23 de abril, das 8 da manhã às 17 da tarde. Então, não é um final de semana que vai ocupar todo o final de semana, mas um domingo em especial, que o retiro nos convida com o tema Eu Te Darei Vestes Novas. Então, o retiro se chama Chama Viva, realmente para a gente manter aquela chama viva no coração, aquele chamado de Deus, com o intuito e com o compromisso de estar sempre junto com o jovem e o jovem junto de Deus. E esse retiro ele vai ser a nível diocese? A nível de diocese. E também a gente já tem umas expectativas para continuar e quem sabe trazer o retiro para a nossa cidade também. Ah, meu Deus, né? Tomara, né? Então a gente vê que tu está começando assim com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Esse retiro poderíamos colocar assim como sendo o pontapé inicial. O pontapé inicial é onde a gente já tinha os jovens que faziam parte antes do grupo de jovem, então estou indo pessoalmente chamá-los de volta para reerguer. Graças a Deus a maioria está ficando contente com esse nosso reinício, mas também queremos chamar essa juventude nova, porque de lá até aqui se passaram muitos anos sem essa atividade aqui na paróquia. Então convidar a todos que queiram fazer parte, desde quem ainda está na catequese ou do crisma, tudo claro, com a autorização dos pais, então, ou quem acabou a crisma e sente esse chamado, porém não tem algum lugar para desenvolver isso, a gente gostaria de estar acolhendo para que a gente faça essa caminhada juntos. Mas que bom, isso aí é muito gratificante saber que tem gente aqui dentro da paróquia com vontade de trabalhar a juventude. A gente vê há um tempo a paróquia meio adormecida, né? Não só com o jovem, a gente vê no todo assim, né? Muita gente acomodada, né? Naquele ritmozinho ali e não querendo colocar, né, a mão na massa realmente, né? Fazer a coisa acontecer. Tem muitos jovens hoje, principalmente, que fogem de qualquer tipo de compromisso. Não digo só os jovens de 15, 16 anos, mas os jovens de 20, de 30, de 40, de 50 e por aí vamos, né? Claro, O jovem é em qualquer idade, aquele que se considera jovem, aquele que quer estar no meio dos jovens. Então, quando a gente está nessa época em que o compromisso é cada vez mais ralo, a gente não se apega em nada, a gente não cria nem a nossa própria identidade. Então é um espaço para que a gente se mostre para a sociedade que a juventude pode sim estar ativa, que a gente pode sim fazer a diferença e estar presente com eles. Que bom. A gente percebe, eu tenho já uma boa caminhada dentro da igreja, das comunidades, né? Na verdade o jovem, ele não diz, o jovem não quer saber de igreja. Não, gente, não é verdade.
O jovem quer se envolver na igreja, ele quer ter o conhecimento do trabalho na igreja, ele quer fazer parte, só que às vezes falta um incentivo, né? Às vezes até da própria família, né? Falta às vezes um incentivo das próprias lideranças, né? Que haver talvez no jovem alguém que não tem aquela interesse, experiência, vou dizer, né? Para desenvolver algum trabalho e deixa de lado. E a gente teve uma experiência legal aqui em Nossa Senhora de Lourdes, né? O pessoal lá da liderança comentou comigo com esse sentido. Eles resolveram chamar jovens da comunidade para ajudar no CPC, né? Ajudar nas festas, nas promoções, e eles se surpreenderam com a vontade daqueles jovens de ajudar, né? Então falta às vezes isso, né, Jennifer, o chamado, o convite. O chamado, né? O convite. Eu falo isso por experiência própria como catequista. Eu gosto de envolver eles na liturgia, então às vezes é por ali que começa o chamado, que vê o dom de fazer isso. Eu, desde pequena, estive na liturgia, ajudava nas festas da igreja, então tudo isso contribui. Com certeza. Então, se o jovem consegue estar nesse meio, seria um meio muito propício. Graças a Deus, aqui na comunidade, eu tenho o apoio da comunidade, o apoio do CPC, mas agora a gente também tem o apoio do padre. Estive em conversa com ele, ele apoia a juventude e quer com certeza reerguer esse grupo de jovens. Sim, a gente percebeu que ele tem vontade, né, e ele quer que as pastorais aconteçam aqui na paróquia, né, então ele bebe da mesma fonte que eu bebo também, porque eu sempre falo, e inclusive quando a gente conversa com as lideranças das comunidades, que necessita ter essas pastorais em funcionamento dentro da paróquia. Por quê? Padre vai, padre vem, mas as pastorais ficam. E nós ficamos. Exatamente, né? E por isso que a gente tem que estruturar a paróquia em cima das pastorais. Pastoral da família, pastoral da criança, pastoral da juventude. Então isso tudo tem que estar funcionando. Porque, como eu mesmo falei, né? Padre vai, padre vem, mas a comunidade fica. Isso. E se a gente tem esse elo, essa união, em que a gente pode unir a pastoral do idoso com a pastoral do jovem, quanto ensinamento, quanta experiência pode ser partilhada. Exatamente. Então o caminho é esse mesmo, né? Eu espero que vocês tenham sucesso. Quero dizer que a pastoral da comunicação, todo esse aparato que a gente conseguiu aqui, como a rádio comunitária, o Facebook, o Instagram, né? Tudo que dá para a gente usar das redes sociais está à disposição de você e do teu movimento aí, das pessoas que vão te ajudar, né? E qualquer coisa é só pedir, né? A gente está às ordens, a gente vem aqui, a gente grava vídeo, a gente conversa, a gente joga nas redes, vamos agitar, vamos fazer essa juventude se envolver dentro da igreja. Eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a todos que vão nos ouvir na rádio, aliás, estão nos ouvindo também, e por todos os meios de divulgações nas redes sociais, porque esse é o caminho. Hoje o jovem, principalmente o jovem, está cada vez mais ligado ali nessa telinha, então é até você que a gente quer chegar, é até esses ouvidos, a esses olhos, para que venham fazer parte conosco. Com certeza. E nas redes sociais aí da paróquia, tem um folderzinho desse evento que vai acontecer, né? Então procurem ali esse folderzinho, né? A gente vai estar sempre compartilhando também aí e divulgando. Tem o número do WhatsApp da Jennifer, né? Você jovem que quer participar, né, e quer fazer parte desse retiro do dia 23, entre em contato com ela, deixe o seu nome, né, converse com ela, ela vai explicar como é que funciona, né? E já fica aí o convite, né, para toda a juventude da Paróquia Santo Huberto. Quem quiser, na sua comunidade, formar um grupo de jovens, fazer parte da Pastoral da Juventude, procure a Jennifer, né? A gente vai estar aí se organizando juntamente com o Padre Carlão para fazer esse trabalho acontecer aqui na paróquia. Certo. Jennifer, então para nós encerrar, a gente sempre faz isso. No final do programa, a gente faz uma oração para aquela que é a nossa mãe maior, a nossa advogada, a nossa intercessora, Nossa Senhora Santíssima, né? A Mãe do Senhor. Vamos fazer uma Ave Maria para ela? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. O programa continua.
momento, então, de falar da agenda da nossa paróquia e dos compromissos aí que a Pastoral da Comunicação tem para divulgar aí para toda a paróquia. Também, quarta-feira, dia 19 de abril, 19h30, né? Teremos a missa e novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Lá no sábado, dia 22 de abril, às 4h, haverá a celebração da Santa Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Também no sábado, às 19h30, haverá a celebração da Santa Missa na Igreja São Miguel da Serra São Miguel. Então, sábado, 22 de abril, né? No domingo, 23 de abril, às 8h da manhã, a missa dominical na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Já às 10h da manhã, também no domingo, celebração da Santa Missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia. E no domingo, 19h, né, da noite, a missa noturna na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Quero lembrar também que dia 23 de abril, agora, né, acontece, como a gente falou aqui no quadro com a palavra A Igreja, em Rio do Sul, retiro de jovens, né, chama viva, Juventude Mensageira. O tema desse encontro, desse retiro, é Eu Te Darei Vestes Novas. Então a Jennifer está encarregada de organizar aqui na paróquia a ida para esse evento aí, né? Procurem aí nas redes sociais da nossa paróquia, quem quiser participar, né? O folderzinho onde tem o número de telefone da Jennifer e você pode ali combinar com ela através do WhatsApp. E também, se tiverem pessoas aí interessadas em auxiliar nos trabalhos aí para serem desenvolvidos na paróquia, com relação à pastoral da juventude, que a Jennifer tem a intenção de montar essa pastoral, nós não temos, né? Ela tem a intenção de montá-la, tem aí o apoio do Padre Carlão para isso, né? As pessoas podem também estar fazendo contato com ela aí no WhatsApp também, né? Esse encontro de domingo é em Rio do Sul, no Colégio Dom Bosco, inicia às 8 da manhã com a Santa Missa. Falar do dízimo, né? Dízimo é partilha. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vamos fazer, né, pessoal, a nossa oferta do dízimo, de coração, né, humildemente, apresentando aquilo que seja coerente com a nossa realidade, né, não nos escondendo, né, e não omitindo, né, essa oferta tão importante para toda a comunidade católica aqui, né? Vamos fazer a nossa oferta, procure a sua comunidade, né, procure a matriz, quem é da matriz, e comece a fazer a sua oferta. Faça a experiência, eu lhe garanto que a sua vida mudará se você for verdadeiro e sincero na sua oferta. Né? Procure a maneira de fazer a sua oferta do dízimo de maneira correta e dentro dos preceitos da nossa igreja. E vamos parar, né, com esse negócio, ficar criticando a igreja, falando mal da igreja. Né? A igreja é o corpo místico do Senhor. Quando a gente fala mal dela, a gente fala mal de Cristo. E padres, bispos e até cardeais e, sei lá, até o Papa, né, cada um vai prestar conta da sua atitude perante o mundo, né, no momento que Jesus assim o pediu. Né? Todos nós vamos prestar contas um dia ao nosso Senhor pelos atos que cometemos aqui nesse mundo. Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise, às 7 da noite. Aos domingos, sempre meio-dia, o programa tem 1 hora de duração, um pouco mais. Aqui na 87.9 FM, a rádio da família Ibiramense. Aproveito para agradecer muito aí ao Ralph, né, e a esposa dele, e que auxiliam aí o programa Minutos do Evangelho, a Pastoral da Comunicação, na realização desse programa aqui na Rádio Comunitária. Também aos nossos apoiadores, né? O Alto Posto Escurcel ali, né? Do Valdomiro e da Salete, Posto Escurcel do Ponto Chique. Também ao Ari Fossa, né? Da Autoelétrica Fossa ali, né? Também no centro de Ibirama, que tem nos auxiliado a manter o programa no ar aí, nesse trabalho que a gente tem feito aqui há quase 2 anos. Muito obrigado mesmo, que Deus os abençoe muitíssimo. Encerramos o nosso programa de hoje com uma oração, né? Deus de infinita santidade, que prometestes habitar nos corações puros,
ouvi as súplicas dos vossos fiéis, por intercessão da Virgem Santa em Graça, e ajudai-nos com a vossa graça viver de tal modo que mereçamos ver vossa morada. Amém. E por intercessão desta grande santa, Santa em Graça, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, pois ele vive. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo, né? Uma semana abençoada. Ficamos aí com a nossa última música do programa de hoje. Lembrando, né? Hoje à noite, missa, 19 horas, né? Na Matriz Santo Huberto.